Êxodo capítulo 20, versículo 15. Não furtarás. Compreendendo que não furtar é bem mais do que não furtar. Também. Não só não matarás, não adulterarás, mas tem muita coisa envolvida nesse mandamento. A tentativa é de uma mensagem só. Vamos ver se a gente consegue. Vamos orar? Senhor, obrigado, privilégio nós estarmos na Tua casa mais uma vez, para que possamos aprender um pouco mais, uma porção a mais da Tua Palavra. E que agora os desdobramentos, as aplicações possam ser desenvolvidos, no que diz respeito à nossa vida espiritual, né? Que nós não sejamos apenas teóricos da Tua Palavra, mas sim praticantes, esse é o nosso desejo, e que tudo aquilo que envolve esse mandamento possa ser detalhado e também disseminado pela nossa vida fora, a fim de que na prática, no dia a dia, na nossa caminhada, nós possamos encontrar aporte para a prática do que vamos aprender aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Todo ser humano tem 3 grandes necessidades básicas: alimentação, sexo e prestígio. O que no nosso país, prestígio envolve bens pessoais. Roupa, dinheiro, moradia. No nosso país, até carro é bem de prestígio. Pessoas compram carro no Brasil por status, pensando em status, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes. Esses direitos básicos em si, os direitos básicos, não o status, os direitos básicos em si não são maus ou errados, mas tocam no ponto vital da nossa sociedade individualista, que é essa questão da propriedade, de nos apropriarmos das coisas, dos bens materiais. E isso muitas vezes se torna uma via de mão dupla, porque na busca dessas necessidades básicas podemos caminhar de uma maneira meio atravessada, meio desequilibrada para bens materiais, levando-nos à subversão, crime, e isso leva países inteiros à guerra, inclusive. Há quem diga que no futuro o Brasil não poderá mais evitar uma guerra mundial, ou uma guerra, vamos dizer assim, de caráter continental, porque o Brasil é detentor de boa parte da água do mundo. Então há quem diga que no futuro nós teremos sérios problemas em relação àquilo que temos como bênção, que é a água. Então se fala muito disso, que os países árabes terão grandes dificuldades por conta do petróleo, se o mundo até lá não conseguir desenvolver algum tipo de alternativa no que diz respeito a combustíveis. Pois é, países inteiros entram em guerra simplesmente por conta de bens. E aí a Bíblia diz, não furtarás. Claro que nós estamos lá na outra ponta quando estamos falando de guerra. E muitas vezes há uma guerra apenas para que um país subtraia os elementos valiosos do outro. E isso é triste. Esse mandamento pressupõe o direito individual, de você adquirir propriedades, mas faz com que tenhamos cuidado na subtração, ou com a subtração oculta do alheio, de uma maneira ilegítima. Trazer para a minha vida aquilo que não é meu, é subtrair de maneira indevida, é furto, ou até mesmo roubo, assalto. Não sei se você sabe a diferença disso, né? Mas o assalto envolve a presença. O assalto, ele acontece quando você faz isso na cara limpa, você toma força. E já o furto não, o furto acontece de maneira velada, escondida. Existem muitas modalidades de furto. O uso da violência para adquirir bens alheios, como eu disse, a coisa pode migrar por assalto, mas pode ser uma fraude comercial, medidas comerciais indevidas,
Preguiça e falta de diligência no trabalho. Se eu trabalho com uma equipe e eu sou preguiçoso, não faço a minha parte, e aí minha equipe tem que fazer a minha parte e a dela, eu estou furtando do trabalho deles. É furto também. Eu deixo de agir adequadamente, deixo de contribuir com a minha parte, mas estou recebendo para isso. Então estou recebendo de maneira indevida, porque eu não estou trabalhando. A não ser que a empresa chegue e diga, olha, não, nós vamos dar uma licença, prêmio para você. Não, pode ficar tranquilo, vai devagar, você não está bem. Eu me lembro bem quando eu perdi o meu pai, eu trabalhava numa repartição lá da prefeitura, alguém chegou para mim e falou, meu chefe chegou para mim e falou assim, você fica em casa o tempo que você achar necessário. Eu seguro as pontas aqui. Aí é diferente. Fiquei um dia em casa, voltei no outro. Eu falei, eu vou ficar fazendo o quê aqui? Nunca fui ficar parado, vai ser agora, né? Então, a igreja fez a mesma coisa comigo quando eu perdi minha mãe aqui. Né? Só, pastor, volte quando você achar que tem que voltar. E aí, 2, 3 dias depois, eu falei, eu tenho que voltar a trabalhar, gente. Esse negócio não está dando certo, não. Então, mas você está autorizado a fazer, é diferente. Tem gente que faz isso furtivamente. Exploração de preços, de impostos. Você percebeu como é que muita gente explorou preço durante a pandemia? Não sei se você percebeu isso. O álcool em gel não custava o que custa não, gente. Máscara, deu um salto assim, porque virou necessidade. Devolver objeto. Você está com algum livro meu? É um momento propício para perguntar isso, cara. Se tiver com algum livro meu, é importante. Eu já parei de emprestar faz tempo. De vez em quando a gente abre uma exceção. Para quê, né? Que a gente abre. É só para passar raiva de novo. Se tiver com algum livro meu aí, por favor, devolva. Pois é. Livro é uma coisa que dificilmente dá para emprestar, né? Porque o negócio não volta, não, gente. O pessoal esquece. Né? E aí, num belo dia, você vai visitar a pessoa, vai lá e ela fala assim, pastor, aqui é minha biblioteca. Aí você vai ver, você olha o seu livro lá, né? Que já está até com o carimbo da pessoa. Olha que coisa legal. Já aconteceu com você? Isso é muito impressionante. Pois é. Pega uma ferramenta emprestada, não devolve. Tem alguma coisa na sua casa que não lhe pertence? Tem que devolver, gente. É furto. Isso é pecado. Então, tem que devolver. Sabe aquele Tupperware? Sabe? É da igreja. O pessoal acha que Tupperware da igreja é para levar para casa e não devolver nunca mais. Não precisa devolver. Né? E aí... E provavelmente tem Tupperware seu perdido comigo, tá? Porque é tanto doce, tanto negócio que eu... Hoje mesmo aconteceu isso, que eu vim devolver os da igreja, que eu levei um caldinho que eu fiz na quinta-feira aí para os homens, para a Bia um pouquinho, né? E aí, quando eu vim devolver, eu estava com um Tupperware dentro do carro, que eu não sei de quem que é, gente. Eu falei, olha, ninguém procurou esse negócio. Não parece aquele tipo de Tupperware que o pessoal quer devolução, né? É um pote mais simples, porque quando é da Tupperware dá até briga, bobear sai até na mão, né? Mas não é o caso, é um potezinho simples. E eu falei, poxa, eu vou deixar ele na cozinha, de repente, né, o dono encontre, ou se ninguém procurou, a gente doa para a igreja aí, né, quer dizer, quem doou foi o irmão, porque eu não sei quem é, né. Mas, se você está, me procure, ainda tem coisa perdida dentro do carro aí, tá bom? Mas não é porque a gente não queira devolver, é que recebe tanta coisinha, graças a Deus, na igreja amorosa, sempre chega um bolinho, chega uma tortinha, chega um negocinho, é um docinho que alguém faz, lembra de mim? E aí manda lá para o gabinete, é um bolo. E aí eu fico depois com aquele monte de pote. Eu agora comecei a anotar, colocar dentro de um plástico, né, Leandro? E colocar o nome da pessoa. Mas mesmo assim, lá na secretaria, se bobear, ainda tem Tupperware dos outros lá. Importante devolver. Adulteração de produto, adulteração de preço. Tem gente que vai comprar camisa na Renner, chega lá, troca o preço, para passar no caixa. Cuidado com esse negócio. Estou vencendo a gripe hoje, gente, tá brabo ainda. Gorjeta, suborno, tudo isso é furto. Porque quando você suborna um policial, você está furtando o Estado. É isso aí. Parou lá, está ilegal, paga a multa. Não suborna não, porque a Bíblia diz que Deus detesta quem suborna. O negócio é sério. Isso é corrupção. A gente fala do Lula, mas a gente faz a mesma coisa nos mínimos detalhes. Então, cuidado com isso aí. É fácil xingar o Lula de ladrão, não estou dizendo que não seja. Mas e você que dá suborno, é o quê?
Também não estou dizendo que seja, tá? Também não quero um processo nas minhas costas aí pelo PT de Taubaté, né? Só não quero entrar no mérito da questão, não sou eu quem devo julgar, embora eu tenha a minha opinião, clara, evidente, mas não sou eu quem devo julgar. Desvio de verbas públicas, isso é pecado. Ágil a qualquer forma de desonestidade pessoal, comercial, governamental, pecado. Segundo a moralidade hebraica, o roubo inclusive abarcava toda sorte de exploração. Sabe aquele negócio? Aquele velhinho caindo aos pedacinhos, vendendo a rede para ganhar o sustento de cada dia, não vendeu nenhuma rede no dia, aí você para ali na praça e fala, quanto está a rede? Aí o senhor diz assim, R$60, aí você fala assim, dou 30. Isso é furto. Sabe por quê? Porque você está explorando aquele que não tem onde cair morto. Ele tem que escolher, ou ele ganha R$10 de lucro e janta naquele dia, ou não ganha nada. Isso é furto. Isso é apertar quem... Eu não discuto preço com ninguém, a não ser que o cara seja rico. Aí a gente discute preço, se puder a gente discute. Mas com pobre na rua, com quem não tem nada, você coloca a pessoa numa situação de desespero. É igual, de vez em quando eu ouço alguns cristãos conversando assim, não, porque o vizinho do lado estava desesperado para vender o terreno, estava com uma dívida enorme, aí eu fui comprei metade do preço, bênção de Deus. Isso não é bênção de Deus não, querido, estratagema de Satanás isso aí. Isso não foi Deus que te abençoou não, esquece. Porque a bênção de Deus é pagar o preço justo. Isso é o preço justo. Qual é o preço justo? Chama alguém para avaliar. Qual é o preço? Porque eu não vou aproveitar que o cara está numa situação com a corda no pescoço e acabar de enforcá-lo, de aproveitar a situação dele. Isso não é cristão. Isso é capitalismo selvagem. Cristo não nos ensinou a agir assim. Ah, vou comprar o carro do fulano porque ele está desesperado, não está conseguindo pagar as prestações. Se eu tenho dinheiro para pagar o que o carro vale, por que eu não pago o que o carro vale? O atraso propositado de pagamento. O cara vai pintar a grade na sua casa, no outro dia ele tem que só dar um retoque. O cara é honesto, sempre mostrou honestidade. Por que você já não dá o dinheiro dele de uma vez, para ele poder comer uma carninha com a esposa hoje? Amanhã ele volta para dar o retoque. Ele nunca falhou, não vai ser agora. Já é de confiança. Para que você vai segurar o cara por causa de 1 hora de serviço, o pagamento dele? Então são situações que a gente tem que pensar, nós precisamos pensar no aflito. A Bíblia vai dizer que a verdadeira religião pensa no aflito. Final de Tiago vai dizer isso. Ninguém nasce criminoso ou ladrão. O problema principal da natureza do roubo está nos atos corriqueiros do dia a dia. A gente começa quebrando uma lei aqui, quebrando outra ali, sendo insensível aqui, sendo insensível ali, para conseguir encher bolso de dinheiro, e quando a gente vai perceber, né, a gente esquece daquilo que Jesus disse em Mateus 15:19, que do coração procedem os maus desígnios da vida. Se a gente não tomar conta do nosso coração, ele se torna um capitalista, e a gente passa a só ver lucro, só pensar em conseguir mais dinheiro, em conseguir mais bens. Mas é do coração que essas coisas nascem. De acordo com Calvino, e quando eu cito Calvino, não quer dizer que eu seja um calvinista, muito pelo contrário, mas simplesmente que eu admiro alguns elementos da sua teologia. Calvino vai dizer que roubar é privar o próximo daquilo que Deus pretendia lhe conferir. É apropriação indevida, que se recusa a dar ao pobre, inclusive, aquilo que ele precisa. Bem, agora que a gente entendeu melhor o que é furtar, a Bíblia vai nos ensinar algumas coisas sobre isso. O primeiro lugar que a gente precisa entender aqui é que a Bíblia sempre levou a sério esse negócio de furtar. Levou muito a sério. Nós temos textos bíblicos diversos sobre esse negócio de não furtar o outro. O povo de Israel tinha leis claras para que ninguém se aproveitasse de ninguém no meio da teocracia de Israel no Velho Testamento, onde Deus dominava o povo diretamente. As 3 passagens principais da lei de Moisés, dessa
apropriação indevida são Êxodo 22, de 1 a 15, não vai dar para a gente ler tudo, Levítico 19, 35 a 37, e Deuteronômio 25, 13 a 16. Você vê, são 3 textos relativamente extensos que falam sobre o perigo de furtar, e inclusive de como Deus vê o furto. O Antigo Testamento inclui várias modalidades de furto. De tanto que levava a sério a coisa, as leis eram muito claras, muito claras. Êxodo 22, 9 vai falar do negócio fraudulento, do perigo, que é isso, de você fraudar ao vender. Inclusive tinha as balanças enganosas, com os pesos enganosos, naquele tempo, porque naquele tempo colocava a balança, né? Tem gente aí que já passou dos 50, que lembra disso, porque eu estou com 45, eu me lembro. De você chegar para comprar um pedaço de carne, eu ainda vi isso um tempo desse atrás na Bolívia, o cara botar um peso de 1 quilo de um lado e ir cortando a carne e botando do outro lado até equilibrar. No Velho Testamento era assim que funcionava, o cara pegava uma pedra e colocava ali. Só que muitas vezes aquela pedra tinha 900 gramas e não 1 quilo. Estou usando quilo só para a gente não ter que entrar no mérito da questão lá das medidas do Velho Testamento. O cara, ao invés de botar 1 quilo como peso, ele botava uma pedra de 900 gramas. Muitas vezes ele escondia a pedra de 900 gramas atrás da bancada. E muito parecida, inclusive com as mesmas marcas, com a pedra de 1 quilo. Então, quando o cara era mais esperto, safo e tal, ele colocava a pedra de 1 quilo mesmo. Mas quando ele via uma pessoa que facilmente podia ser enganada, pela percepção dele, expertise dele, ele colocava a pedra de 900 gramas. E a Bíblia vai bater doído nesse negócio, que era chamada balança enganosa. Você vai ver isso em Levítico 19, 35 a 37, Deuteronômio 25, 13 a 16, Provérbios 11, 1, 20, 10, Amós 8, 5. Deus dizendo que ia punir a nação de Israel por conta de balança enganosa, por conta de fraude. O roubo de animais, grandes e pequenos, Êxodo 22 vai falar disso. Você não poderia roubar um animal. E se roubasse, ia ter que pagar depois com juro e correção monetária. Se morresse, o negócio era grave, porque isso você tinha que, dependendo do animal, dar 5 animais na troca, na questão do pagamento, pelo roubo, pelo furto. Arrombamento de casas aparece logo em Êxodo 22, 2. Não podia arrombar a casa do próximo. Diz também que Absalão furtou o coração do povo, segundo Samuel 15, 6. Os exemplos históricos sobre essa questão de furto são evidentes no caso de Acã, que manteve no arraial de Israel aquilo que deveria ser queimado, e ele escondeu no arraial de Israel. É o caso, por exemplo, de Raquel, né, o roubo dos ídolos domésticos praticado por ela, que está em Gênesis 31, 19 e 30, e inclusive a corrupção realizada nos dias do profeta Oséias pelos líderes de Israel, furtando do povo simples, através da injustiça. Ou seja, esse negócio de furto no Velho Testamento era coisa séria. Para evitar o furto e proteger o dono legítimo, a lei previa restituição. Quem roubasse e matasse um boi precisava restituir seu valor 5 vezes. Uma ovelha, 4 vezes. Êxodo 22. Se o animal fosse encontrado vivo, a pena era menor, porque o próprio animal poderia ser restituído. A restituição por valores domésticos, no caso de roupas e joias, tinha valores reais de restituição. E se o criminoso não tivesse como pagar, ele deveria ser vendido como escravo. Tamanha era a seriedade dessa questão de não furtar. Esses dias eu estava conversando com um missionário da junta aí, que vive em país árabe, e ele virou para mim e falou assim: Luciano, esse negócio que existe aqui no Brasil, cara, no mundo árabe isso não existe. Porque eles são rigorosos, eles continuam mantendo padrões bíblicos para as coisas. O cara rouba lá uma maçã, o camarada vem e corta a mão, fora. Se ele roubar outra, corta o braço. Então não tem esse negócio de roubo lá. Porque a gente fica falando do Ocidente e tal, né? Ele estava falando comigo. Mas
O mundo árabe tem uma disciplina, um negócio extraordinário, não tem roubo, não tem estupro. Se o camarada for pego estuprando, ele está morto, é pedrada, no meio do caminho. A gente não vê essa bagunça que a gente vê por aqui, não. Então, eles mantêm esse padrão bíblico muito rígido. De fez, vai pagar agora. E é o povo que faz, não tem esse negócio de... Eu vi parte disso na Bolívia também. Na Bolívia não tem muito esse negócio de julgamento, não. Eu estava lá, mataram um camarada na frente da igreja, dentro de casa. Porque ele matou alguém e estava em casa. A família do outro lá chegou, matou o cara dentro de casa, e eu falei, e aí? Aí o pastor falou comigo, e dá nada, isso aí não dá nada. Isso aí é justiça feita e acabou, tem julgamento, não tem nada. Eu falei, rapaz, estou dizendo que está certo, no meio desse negócio morre um monte de inocente, é inocente perdendo o braço, né? Porque executa a justiça sem prova, sem nada, estou dizendo que está certo. Mas a gente está vendo também uma bagunça, assim, sem precedentes no nosso país. O cara faz o que quer dentro da sua casa, leva o que ele quiser e dorme na cadeia, no outro dia está solto, passa por você e ri da sua cara. É o que a gente está vivendo no Brasil hoje. Ainda ri da sua cara ainda. E ainda diz para você, enquanto está roubando, não dá nada para mim mesmo. Então, realmente, os dois lados da moeda, né, os dois opostos, sem equilíbrio. Mas se todo mundo fizesse aquilo que a Bíblia diz para a gente fazer, só obedecer, nossa vida seria bem melhor, né? Casos duvidosos, os duvidosos eram levados aos juízes. Deuteronômio 22, versículos 8 e 9, vão falar de alguns casos que eram julgados. Salomão chamou o roubo de pecado e o ladrão de companheiro da destruição. Está lá em Provérbios 28, 24. Diz também que o coparticipante do roubo aborrece a sua própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Provérbios 29 e 24. O rei Salomão escreveu que a balança enganosa é detestável ao Senhor. Provérbios 11, 1. E o profeta Jeremias também qualificou o furto como abominação. Jeremias 7, 9 e 10. Está vendo como é que a Bíblia leva esse negócio de furto a sério? De roubo a sério? Não dá para brincar com isso. Não dá para achar que é normal. No Novo Testamento, inclusive, a Bíblia vai dizer, aquele que furtava, não furte mais. Efésios 4, 28. Paulo reafirma que o furto é errado em Tito 2,10. E o apóstolo Pedro se preocupava com os cristãos e deu mandamentos claros em 1 Pedro capítulo 4, versículo 15, sobre a questão do furto. A Bíblia leva isso a sério. Não dá para fingir que simplesmente o livro é seu. Não dá para fazer isso. Não dá para fingir que aquela ferramenta que está na sua casa é sua. Que aquela vasilha que está na sua casa é sua. E olhar aquilo e pensar assim, tomara que ninguém lembre. Não dá para agir assim. A coisa é séria. É um dos 10 mandamentos. A coisa é séria. E por isso a lei de Moisés diz que não se deve mudar os marcos fixados pelos antigos. Ou seja, você não pode roubar nem 50 centímetros do terreno do seu vizinho, mudando a cerca de lugar. Nada. Isso que o camarada fez aqui atrás, isso é crime qualificado na Bíblia. Puxar o cercadinho dele, pegar um pedaço do terreno da igreja. Eu fico pensando o que o cara tem na cabeça para roubar um pedaço do terreno de uma igreja. Não tem temor nenhum, né? Ou no mínimo ele pensa assim, não, Deus, né, deu tanto para eles aí, que eu vou pegar um pedaço, Deus vai dar também um pedacinho para mim, né? E aí pegou o marco dele, jogou o quintal dele para trás e pegou um pedaço da igreja aqui, e a gente ficou assistindo, sim, né? Olha que legal. E aí fica aquela dúvida, vamos arrumar problema por causa disso aí ou não, né? Negócio doido. Mas se você olhar ali na cerca atrás ali, nós temos acho que 2 pessoas que fizeram um puxadinho para o terreno da igreja. A Bíblia proíbe isso em Deuteronômio 19, 14. Isso é terra amaldiçoada, isso não é sua. E da mesma forma também, a gente não vai ficar brigando por causa de 50 centímetros, né? No caso ali são acho que 2 metros. Mas, não 2 metros de comprimento, né? Mas a verdade é que temos que ter consciência nesse sentido.
Segundo lugar, quem furta deixa de confiar na providência de Deus. Se eu estou roubando da empresa para sustentar minha família, eu estou colocando a minha esperança no furto, não em Deus. Alguma coisa está errada. E, aliás, está muito errada. Porque o homem que confia no Senhor está convicto da suficiência de Deus. Deus sabe do que eu preciso. Sabe ou não sabe do que você precisa? Não é nisso que a gente confia? Se Ele sabe que eu preciso, se Ele está vendo a minha necessidade, para que eu vou roubar e colocar dentro de casa um elemento amaldiçoado e perder a bênção de Deus sobre a minha vida? Isso é uma confiança materialista demais. Não posso pensar assim. Eu sempre disse isso aqui a vocês, pratico isso e continuo dizendo a vocês: levem prejuízo, mas não briguem com ninguém por causa de dinheiro, por causa de prejuízo financeiro. Confie no seu Deus. Ah, bateu no carro e fugiu, deixa eu fugir. Vai arrumar briga com esse negócio, não. Vai dar mau testemunho na rua, não. Ah, pastor, mas é injusto. Mas Deus está vendo. Até porque o servo do Senhor tem na figura do seu maior juízo o seu próprio Deus. Amém, meu irmão? Não é isso aí? Ah, pastor, mas eu vou sair como trouxa na situação, vou sair de bobo. Não, não, querido. Vai sair como crente, servo de Deus, fiel. Porque nós precisamos aprender a confiar em Deus. A minha mãe dizia uma coisa que não está na Bíblia, não. Mas eu achava aquilo interessante, que ela dizia assim, ó: mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Você pode ficar tranquilo, vai voltar para você. Alguém tinha um pai que falava isso, a mãe aí? Minha mãe falava isso direto. Tomava algum prejuízo, alguma coisa, eu ficava bravo, que eu queria voltar. E na época, no mundão, então, do erro lá da droga, eu falava em morte e tudo, vou matar mesmo. E chegava em casa, minha mãe, o que está acontecendo? Não, vou matar um cara aí essa madrugada. Ó, e tal, e deu um prejuízo para nós aí. Minha mãe, olha. E ela sempre usava essa frase: mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. E a gente cresceu ouvindo aquilo. E aí a gente começa a perceber que o negócio não está desse jeito na Bíblia, mas Jesus falou algo muito parecido. Quando ele disse que se o camarada vem e tenta lhe furtar a capa, dá a capa e a túnica, deixa ele levar é tudo. Por quê? Porque quem confia na provisão de Deus sabe que não vai ficar sem. E lembrando que a capa, a túnica, eram elementos de sobrevivência no deserto. Não está falando de um paletó, não está falando de minha camisa bonita, não. Está falando de elemento de sobrevivência. Deixa levar. Não resista ao perverso, a Bíblia vai dizer. Resista não. Deixa levar. Todos devem trabalhar. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Êxodo 34, 21. Geralmente o versículo aqui é usado para falar que o cara tem que folgar, né? Uma vez por semana. Mas a gente esquece de falar que, na verdade, o texto está dizendo que tem que trabalhar também. E o camarada que não trabalha e quer comer, está furtando. Eita! Vivemos uma geração de aproveitadores, né? Israel interpretou tal passagem como uma diretriz para o trabalho. A negligência e a preguiça não eram bem-vindas em Israel. Quando você não faz a sua parte, você está furtando de alguém. Alguém está bancando para você ficar à toa. Isso até dentro de casa. Filhos que não ajudam os pais estão furtando os pais, se nós percebermos nessa visão. A não ser que eles cheguem junto pagando alguma coisa. E hoje em dia o filho paga a internet e acha que está fazendo muito. Nossa, ajuda em casa. É o que você faz lá, filho? Paga a internet. Eu disse, mas quem que usa esse trem aí, rapaz? Você não faz mais do que a sua obrigação pagar a internet. Você não está ajudando nada, não. Isso aí não é ajuda, não. Ajuda é pagar metade do mercado. Isso aqui é ajuda, pagar a água, a luz. Só a internet que você mesmo usa, isso aí você está fazendo para você. Né? Mas hoje em dia os filhos estão achando que estão fazendo muito.
Mas a Bíblia diz que se não trabalha, não deve nem comer. E eu estou falando de filho adulto, gente. Estou falando de criança, não. Precisamos começar a entender, né? Eu cheguei aqui para a igreja, tinha uma turma aí que queria receber só para estudar. Sabia? Tinha uma galera aí fazendo seminário. E aí, um dia, uma dupla chegou ao meu gabinete. Aí, pastor, aí, queria conversar contigo aí. Eu falei, opa, pois não? Não, porque a gente estava vendo a possibilidade da igreja dar uma ajuda para nós, né, financeiramente, pagar um salário, só para a gente estudar. Gente, isso aconteceu, fato, estou falando sério. E eu olhei para mim e falei assim, gente, que geração que nós estamos. Eu ganhava muito pouco, estudava longe de casa, pegava 2 ônibus, eu não tinha dinheiro para os 2 ônibus, na maioria das vezes, então eu pegava um ônibus, trabalhava o dia inteiro, não dava tempo de tomar banho, saía correndo do trabalho, fedendo tinta, e ia estudar 1 hora de distância, meia hora de ônibus, meia hora subindo a pé, descendo até que era mais fácil depois. Estudava de noite, passava o sábado inteiro fazendo trabalho, para dar conta do seminário. E o meu pastor ainda virava para mim e falava assim, você que vai pregar domingo. Era correria. Eu não ganhava 1 centavo da igreja, que eu só fui ganhar da igreja depois de 3 anos e meio de faculdade, eu já tinha terminado o seminário quase, 3 anos, né? 2 anos e meio de faculdade. Já tinha, paguei o seminário do meu bolso, minha mãe que me ajudou a pagar. Comprava os livros, minha mãe que me ajudava. Comecei uma igreja praticamente do zero lá na Vila Brasília, em Volta Redonda. Numa comunidade carente, difícil de trabalho lá. E estudava à noite, ia final de semana, no último ano do seminário, eu ia para a igreja, porque já pastoreava a igreja. Pastoreei 1 ano e meio fazendo seminário. O cara chegar aqui, sentar e falar assim, não, eu quero receber só para estudar. Vai ficar o dia inteiro estudando para servir a igreja. Rapaz, aquilo eu falei, eu tenho que ser crente mesmo uma hora dessa. Você tem que ser crente, respira, se refaça. Quase que eu falei para ele, vai caçar um serviço, rapaz. Você está maluco? O seminarista hoje em dia tem que mostrar muito serviço enquanto trabalha fora para a igreja o querer depois. Eu ainda vou pensar 2 vezes ainda, o cara trabalhando, fazendo seminário, às vezes até pagando o seminário dele, eu ainda vou pensar se eu vou dar uma oportunidade para ele, se ele tem caráter, se ele merece, se ele é trabalhador. Quantos anos o Gabriel trabalha aqui sem receber nada? Agora que começou, mostrou o seu valor, agora que a igreja está ajudando a sustentar, que nem sustentando integralmente está ainda. E o cara chegar e falar que quer ganhar para estudar, isso quebra esse mandamento aí, tá, irmãos? Porque Paulo poderia ter vivido assim, e não quis. A gente fala claramente daquele que pastoreia, cuida do rebanho, é digno do seu salário. A Bíblia vai dizer, principalmente aquele que ensina. Para estudante ainda não tem bolsa bíblica, não. Não vi ainda, estudante eu não vi ainda. Aquele que já está ensinando o rebanho, cuidando do rebanho, a Bíblia diz que ele é digno do dobro. Isso significa que você nunca vai conseguir pagar o que ele merece. Nunca. Pode dar o melhor salário que for, que ele ainda é digno do dobro. Mas bolsa para estudante, pago pela igreja, para o cara sustentado, eu não vi ainda não. Não tem. Então, querido, corra atrás. Trabalho é honesto. É honrável. O Antigo Testamento menciona o trabalho remunerado. 1 Reis 5, 7 a 18. Trabalho artístico. Viu, Paulo? Artístico também é reconhecido pela Bíblia. Está aí, Êxodo 36, versículos 1 e 2. Agora ele vai até olhar. Ele estava quase dormindo. O garoto lá é desenhista. Estava quase dormindo, até pegou a Bíblia dele agora. Rapaz. Opa, peraí. A Bíblia reconhece o trabalho artístico. Ela reconhece o trabalho comercial e administrativo, viu, Douglas? Alessandra? Está aí, ó, Provérbios 12, 27, trabalho da administração. A atividade agrícola é reconhecida, Êxodo 22, o capítulo quase que todo protege o agricultor, né? O trabalho espiritual, sacerdotes, levitas, profetas, isso está na Bíblia também, está claro. Paulo vai falar daquele que prega o evangelho, que viva do evangelho.
Até o trabalho musical, viu, Gabriel? Está aí, ó, 1 Crônicas 6, 31 a 48, capítulo 15, versículo 16, e o capítulo 25, 16. Aqueles que louvam, tocam, também trabalho reconhecido. Trabalho nobre, claro, todas as outras profissões adequadas, todas as outras profissões necessárias, ok? Só não é aquela igual vocês já estavam vendo o vídeo lá, o cara da entrevista fazendo lá umas perguntas ao ladrão, né? E aí, cara, você conseguiu entrar nessa casa aí com um monte de câmera, com um alarme, cerca elétrica, como é que você conseguiu isso? O cara teve a cara de pau de responder o seguinte: olha, os detalhes da arte da minha profissão, eu não sou obrigado a revelar. Eu falei, que isso, gente? Ladrão agora virou profissão, olha isso. Né? O pessoal estava rindo, não aguentou, né? Não, os detalhes da minha profissão não vou revelar, não. Não estamos falando disso, né? São profissões adequadas, né? O Novo Testamento não anula, mas alarga os princípios do trabalho honesto do Velho Testamento. Se alguém não quer trabalhar, que não coma. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. É uma advertência dura, mas necessária, porque naquela época, muitos pregadores do Evangelho, eles chegavam para ensinar uma igreja, mas na verdade eles não tinham nem o conhecimento. Eles eram falaciosos, né? Mas ficavam às custas daquela família ali, das vezes, da igreja, comendo e bebendo, para não ensinar quase nada. E Paulo começa a trabalhar duro em cima disso, né? Os falsificadores da verdade, os falaciosos, então, que abusavam inclusive da hospitalidade da igreja. Por outro lado, o apóstolo organiza um programa de assistência social para necessitados, a igreja de Jerusalém, está em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Outra coisa importante, a gente caminhar para o final, cuidar de familiares é coisa importantíssima. E não cuidar adequadamente é furtar deles também. Tem filho vivendo com a pensão do pai hoje aí, e não quer trabalhar não, porque quer cuidar do pai, mas o pai nem precisa de cuidado. O velhinho está mais esperto do que o filho. Não, mas eu tenho que ficar aqui tomando conta do meu pai. Então tem gente hoje abusando da pensão, recebe a pensão, fica com dinheiro. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 5,8, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Tem muito pastor usando esse versículo hoje em dia aí para não trabalhar na igreja. Não, tem que cuidar dos de casa, né? Eu não posso deixar meus filhos sozinhos, eu tenho que cuidar dos de casa. E aí o cara aparece na igreja quarta e domingo e está tudo certo, né? Porque ele tem que cuidar dos de casa. É o outro polo da interpretação desse versículo aqui. Tem pastor que não quer trabalhar, aí usa esse texto aqui como evidência de que tem que cuidar dos seus, porque senão negou a própria fé, né? Pois é, de acordo com este versículo, o cuidado com os familiares é uma prova de sinceridade de fé, mas é preciso distinguir entre a cobiça e o conforto e também a questão do realmente necessário para a família. Em casa nós estabelecemos um princípio, ele é elementar. Quando a Bia começou a entrar nesse mérito da discussão, né? Ah, porque você dá muito tempo para a igreja, você fica muito lá, e aparece pouco em casa, não cuida de mim, e está trabalhando 10 horas por dia, 8 horas. Eu falei para ela assim, olha só, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu amo estar em casa, tá, gente? Trabalho para mim não é fuga de casa. Eu gosto de ficar em casa. Eu não gosto de ficar muito tempo dentro de casa, mas eu gosto de folga. Falou assim, ó, sexta-feira, vamos ficar de manhã vendo um filminho, vamos cozinhar um negócio, de tarde a gente vai a Campos Jordão. Amo. Agora esse negócio de deitar acordar 8 horas da manhã, já ficar na cama e ir até meia-noite, eu não nasci para essa parada. Me dá um negócio, rapaz, começam umas formigas assim, sabe, no pé, não dá, tem que sair da cama, vamos lá, vamos passear, pega o carro, vamos embora, né, porque eu não consigo ficar parado não, muito tempo não, a não ser que eu veja, por exemplo, a série do Rocky Balboa, aí eu fico ali, vejo a série pela 8ª vez na semana, aí eu... Beleza, eu consigo ver que aquele negócio me estimula, né? Mas não sou desse camarada. Quando eu falo que eu não gosto de ficar em casa, que eu tenho crise de ficar em casa, que eu tenho que vir para a igreja trabalhar, que eu não consigo ficar parado.
Mas se tiver alguma coisinha maneira para a gente fazer, eu tiro 2, 3 dias de folga tranquilo, sem problema. Se eu puder tirar. Às vezes, quando não tem trabalho aqui, emenda um feriado, eu emendo também. Eu não sou esse cara de, vou morrer de tanto trabalhar. Não sou, não. Mas, chamei a Beatriz, a gente bateu um papo sério. Pera aí, se eu estivesse numa empresa trabalhando, quantas horas eu tinha que trabalhar por dia? 8, no mínimo. Por que na igreja tem que ser diferente? E outra coisa, está na empresa, faz hora extra ou não faz? Faz. Demora muitas vezes para ir até a empresa. Se eu estivesse trabalhando na Embraer, não ia demorar aí 1 hora para ir, 1 hora para voltar de ônibus aí da galera? Ia. Então, eu levo a igreja da mesma forma. Pelo menos minhas 8 horinhas, seja aqui ou seja lá em casa, eu tenho que trabalhar. Com a folga por dia, talvez 1,5 ou talvez 2. Depende da semana. Por quê? Porque eu entendo que se eu não fizer isso, eu estou furtando a igreja. Agora, se eu trabalhar sem parar também e não cuidar da minha esposa em casa, eu estou furtando dela o tempo que é dela. Então são situações que nós precisamos ter equilíbrio para isso. Nós não podemos, e assim, graças a Deus, a minha esposa é apaixonada pelo reino tanto quanto eu. Então o que a gente faz? Tem reunião na convenção, vamos junto? A gente passa 4 dias junto, olha que beleza. Nós vamos agora para a Colômbia. Vamos ficar 11 dias fora aí, fazendo trabalho missionário, juntinho, garradinho. Se tiver que cair o avião, a gente cai juntinho, bonitinho. E não fala, vira essa boca para lá não, que isso é superstição. Não fala isso não. Isso é superstição, rapaz. Então, bonitinho, tranquilo, vamos ficar 10 dias juntinho, passeando. O missionário já me mandou. Pô, vai trabalhar bastante, mas vou levar você num lugar legal. Você levar a Bia. Bia vem dessa vez? Vai trazer? Vou levar vocês num lugar lindo. Vamos tirar um dia para a gente fazer um passeio num lugar lindo. Falei, fechou? Claro que eu quero, eu tenho direito a uma folga na semana aí, mesmo na Colômbia. Agora, claro, precisamos ter o equilíbrio para não furtar ninguém, principalmente quando o chefe não está vendo como é que anda a sua vida, porque a Bíblia fala dessa responsabilidade, e é importante, honestidade comercial, senão você furta o trabalho e até mesmo a oportunidade, o tempo de alguém, o dinheiro de alguém. Você está recebendo e não trabalha, você está furtando. A Bíblia fala, o Novo Testamento vai defender que o crente precisa dar espaço a essa providência. Deus providenciou, está cuidando de mim, então eu não preciso ficar pensando só em dinheiro, ficar rico e não sei o que e tal. Tem uns livros hoje em dia aí, como ficar rico, né, em 10 anos. Para quê? Você quer ficar rico em 10 anos? Para acabar de ficar rico e ser sepultado, de tanto trabalhar até morrer? Não é essa a visão, não é esse o princípio. Creia na providência, faça o que tem que fazer de maneira honesta, correta. Não tire nada do que é de ninguém para si mesmo, e Deus há de abençoar a sua vida. Tenho pegado no pé dos seminaristas aqui, para que eles saiam do seminário com esta visão. Não vou usurpar a igreja, não vou receber para não trabalhar, e você lá na empresa que você trabalha, a mesma coisa. Faça a sua parte, faça bem feito, sem prejudicar demais a sua família com hora extra, querendo ficar rico, porque a Bíblia vai dizer claramente que aqueles que querem ficar rico acabam dando vazão a coisas horríveis do coração. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Falamos de várias esferas do furto aqui hoje, que nós possamos viver a nossa vida com dignidade, ensinar essa dignidade aos nossos filhos, e caminhar pela face da terra com as bênçãos do Senhor, porque viemos para cá, saímos do ventre da mãe da gente, e a gente retornará para a sepultura, e isso tem que nos ensinar muito.
não podemos levar nada. Os bens são secundários aqui. Não permitas, ó Deus, que nas nossas relações os bens sejam prejudiciais à nossa demonstração de amor, de misericórdia. Nós tenhamos perfeita visão espiritual sobre o que é valorizar o ser humano acima dos bens materiais, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Toda a riqueza deste mundo reunido não vale uma alma. Então, que nós possamos pensar assim, como tu pensas, valorizando o ser humano. Que nosso trabalho seja digno, que nosso testemunho seja amplexo, e que em nome de Jesus tenhamos, inclusive, para que possamos dividir com aquele que não tenha. E que sejamos, acima de tudo, servos do Senhor, que é isso que importa no final das contas. Que sejamos fiéis ao Senhor, que creiamos naquilo que tu tens para nós, guardado para nós, e que jamais venhamos duvidar de que o Senhor cuidas de nós em cada passo da vida, que tu tens cuidado de nós em cada situação e que continuarás cuidando. Nossa vida pertence ao Senhor, tudo que temos é do Senhor, e por isso estamos seguros, porque no Senhor é o nosso maior depósito. No Senhor está o nosso maior depósito. Te agradecemos por tudo que aprendemos, pelos valores éticos e espirituais da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.